Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Graças a Deus por a rica oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanha através desse programa, né? Que você venha compartilhar conosco, né? Não só assistindo na televisão, mas também nas redes sociais, né? Para que Deus ele possa fazer. Você faz sua parte, eu a minha e Deus a dele, né? Com certeza, Deus espera de mim e de você fazer nossa parte quando a gente anuncia, compartilha, a gente se interessa por isso. O primeiro interessado é o próprio Senhor Jesus, né? Então isso é um dever nosso de pregar o Evangelho, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Graças a Deus. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2025 e nós estamos estudando aqui o nosso assunto principal, né? O nosso tema, né? É exatamente isso. A Igreja em Jerusalém. E subtema: doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento de uma igreja, né? Da igreja em meio à perseguição. Então, é aquela coisa, é as colunas, né? De sustentação, né? Que é exatamente para a gente se firmar, como o próprio Jesus disse. Quem escuta a sua palavra e cumpre, ele está firmado na rocha, né? Então aqui é doutrina, comunhão e fé. São os pilares principais, né? Para a gente se manter firme no meio de perseguição que isso vai ter, né? Não tem como fugir disso. Essa lição vai falar exatamente sobre isso aí. É a lição de número 7, né? E vai falar sobre... que não tem como, não é que a gente vá ser crente, procure servir a Deus, viver a doutrina de Cristo, viver o Evangelho e caçando ser perseguido, buscando isso, mas é inevitável, porque na verdade, se nós somos perseguidos por nós mesmos, como é isso? Você não vai fazer tua vontade, você vai fazer a vontade de Deus, né? Vai andar na orientação do Espírito Santo, já é uma perseguição. Quando você consegue fazer isso, com certeza o mundo se levanta contra você. Não tem como não ter um levante. Porque, na verdade, o inimigo ele faz de tudo para tu não crer, para tu não fazer, não agir. Mas no momento que você consegue fazer isso, você venceu você mesmo, né? Os teus desejos, aquelas concupiscências mundanas, então você já entrou numa área espiritual que ele está lá no meio disso aí. Então você enxergou ele, você está desfazendo as obras dele, então vai ter que peitar ele. Então tem isso aí, ele vai te afrontar, não tem como. Mas você tendo convicção de quem você é e no caminho que você está andando, você vai continuar, né? É esse caso aqui, né? Então, lição de número 7. 17 de agosto de 2025, o assunto da lição: uma igreja que não teme a perseguição. Né? Porque temer, você ter medo, se afastar, correr, desanimar, desistir. Então, tem que enfrentar, você tem que... Aí vai explicar nessa lição exatamente isso que vem essa perseguição, mas você consegue vencer porque o Senhor é com você, é conosco, né? Texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades
inegáveis, né? Ou seja, com certeza, né? Não pode negar isso aqui. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Então, é isso, exatamente isso aqui que nós devemos nos apoiar nessas duas coisas, sabendo que vem perseguição, mas também sabendo que Deus vai nos proteger. Nós estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vai acontecer exatamente dentro da vontade de Deus, né? Ainda que seja a morte, porque crente morre, né? Todos eles morrem mesmo, a gente tem que ter certeza disso, né? A maior perseguição para um crente ou para qualquer um ser humano é a morte, né? A gente vai chegar a esse momento, mas você tem convicção de que para onde você vai, para onde está indo, o que está fazendo, o que fez, você está certo já de que o Senhor te protege, né? Ou seja, como diz o apóstolo João na sua carta, ele diz que nós passamos da morte para a vida. Agora, o pior é você não saber disso, não entender isso, não aceitar isso, não acreditar, e você passar da morte física para a morte eterna, sem Deus. Aí é complicado, né? Então, é isso aí que nós precisamos ter essa convicção, porque quando você já está esperando, irmão, se torna mais fácil as coisas. Porque tem gente que acha que, até mesmo na questão Jesus, né? Primeiro ele acha que como homem ele vai vencer, sai pulando por cima, quebrando, arrebentando e vai varando aí. E com relação a Deus, a eternidade, ele acha que chega lá nesse dia de se vira, Deus é bonzinho, passa a mão na cabeça dele, comete lá uma injustiça contra o justo e ele passa ileso, né? E o inimigo ele trabalha em cima disso. Mas que nós, quando nós buscamos ao Senhor, exatamente para entender a verdade, saber que existe uma justiça, então é o temor a Deus, é exatamente isso, né? Não é ter medo, é temor, é exatamente você saber que o que está escrito vai acontecer contigo, né? Então isso, quando a gente já tem a certeza, você já até espera. Sabe aquela coisa? Você vai aprendendo isso com Deus, vai tendo experiência, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 ali, ele vai falando a respeito que nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, né? Exatamente isso, porque você vai desenvolvendo isso, você diz, poxa, quando está tudo bem, você já está esperando. Rapaz, vem um negócio aí, você já sabe como é que funciona o mundo espiritual. Então, quando vem a luta, você está preparado já. Não, estou esperando, cadê ela? Vai vir aí, você sabe aquela coisa? De vir aí uma virose e você está com o remédio na mão? É meio que assim, né? Agora você não pode estar jogando as tuas falhas ou a falta de vigilância em cima de Jesus. Não, Jesus, me guarda aí que eu tô doidão. Não, você tem que estar vigilante, para que quando vir você ter a arma certa, né, para vencer, né? Então já passa aí para você. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos com o telespectador, com o ouvinte, a estudarmos mais uma lição, como nós estamos estudando nesse trimestre, sobre a igreja primitiva, como tudo começou. E a lição de hoje é muito importante, que fala sobre as perseguições, como se deram aos primeiros cristãos, e a reação deles é muito importante, porque isso vai demonstrar também o nosso nível de fé e de fidelidade a Deus mediante ao conhecimento da nossa história, da história da igreja, que Jesus também padeceu afrontas, perseguições, tribulações. Então, não é para menos. E o que nós estamos sofrendo não é nada em relação à grande glória que nos aguarda.
Então, nós temos uma convicção da vida eterna, nós temos uma convicção do que Jesus nos garante pela sua própria entrega, pela sua própria vida. E é isso que nos motiva a enfrentarmos qualquer circunstância ou qualquer perseguição por amor a Cristo. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 12, quando ele cita as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai, exultai, porque desta mesma forma padeceram os profetas que foram antes de vós. Então nós não somos melhores do que os heróis da fé, não somos melhores do que Jesus Cristo. Então essa é uma boa causa, é uma causa nobre. E onde há fidelidade ao Evangelho, vai existir também a oposição, porque Jesus mesmo declara: vós sois a luz do mundo. E ele diz que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então existe esse confronto entre luz e treva, né? Então nós temos que ter essa consciência que para onde nós fomos colocados, ou para onde nós fomos chamados, foi para estarmos a edificar, estarmos a libertar. Jesus falou que ele veio para libertar os cativos, mas a mesma autoridade, o mesmo poder ele nos deu. Então é óbvio que, como você já falou, o inimigo ele não vai ficar de braços cruzados aplaudindo aqueles que se levantam contra o seu reino, porque o reino das trevas existe. Nós estamos no reino da luz, fomos transportados para o reino da glória do Senhor. Então, nós temos essa convicção que a fidelidade a Deus terá um custo, porque desde o início nós aprendemos, nós vemos isso na história da igreja, que os servos fiéis enfrentaram açoites, enfrentaram prisões e enfrentaram mortes. Isso literalmente. Mas Deus nunca abandonou os seus mensageiros. É essa a parte mais importante, que Jesus disse que não nos deixaria só. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele de forma abrangente, porque nunca prevaleceu e nunca prevalecerá. O plano de Deus sempre é perfeito e nós alcançaremos a glória e a vitória prometida por Jesus. Então, ser protegido pelo Senhor não é ser poupado das tribulações, é nós sermos sustentados pela graça dele. Então, a graça dele nos sustenta, a graça dele é suficiente. O apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta, né? Então, que nós possamos também enfrentarmos qualquer poder de oposição, confiante que Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Então, nessa igreja aqui começa a oposição do poder de Roma, do Sinédrio e do sistema político, mas eles não se intimidaram e não se frustraram, porque eles tinham convicção da fé que eles tinham no coração e que não tem nada nesse mundo que possa se sobrepor essa graça e essa ousadia e essa disponibilidade de seguir a Cristo, não recuar, independente de qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele diz isso, né, que a tua graça me basta, e o próprio Jesus diz para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outra hora, quando ele reclamou um pouco lá do espinho na carne, né, que ele mesmo disse que era comparado com um mensageiro. Comparado não, era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. Porque, na verdade, Deus, ele permite, né, o mal, porque o mal está em ti. Não é uma questão que Deus vai tirar isso de ti. Não tem como, porque o homem já está com isso aí nele, né? Está entranhado na sua carne, né? A carne está enferma pelo pecado, né? Então, quer dizer, não é uma culpa de Deus, não é nada, é você que pecou, né? Então, já veio do pecado. Então, ali, Deus, ele só faz deixar fluir isso aí, te controlar. Ele açoita e corrige aquele que recebe por filho, né?
para exatamente você se manter na dependência dele, que era o caso do apóstolo Paulo. Já era um servo experiente e tudo, e ele permitiu um espinho na carne dele ali, que ele disse que era um mensageiro de Satanás, bofeteava ele, e ele orou a Deus e o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta, deixa assim mesmo, porque se tu perder minha graça, eu vou te falar. Então, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então, a gente tem que sempre estar fraco para que esteja forte, né? Exatamente. Aí, o que é essa fraqueza? Essa dependência de Deus. Dependência de Deus. Aí, o que é forte? É você ser independente. Não, vou fazer, nem pergunta para Deus. Não, vou lá, vou fazer. Aí é por tua conta, é problema teu. Aí Deus disse, foi, vai, vamos ver se vai dar certo. Embora que seja para dar, Deus permite que não dê certo. Porque é para você ficar na dependência. É o caso de Josué na cidade de Ai, que ele entraram lá. Só por causa da soberba de Josué ali, nem falar com Deus, ele ficou tão empolgado com as vitórias que teve, logo atravessou o Rio Jordão, a pé enxuto, abriu ali o rio, né? E entrou na cidade de Jericó, ganhou a guerra ali, não teve baixa, não teve nada, foi bom. Foi fácil. Ele nem teve a coisa, porque aqui tem que orar, nós vamos falar nessa lição exatamente o poder da oração aqui. Para você descobrir, para Deus trabalhar em ti, trabalhar na igreja e tudo, né? Então, e ele não fez essa oração a Deus, perguntando, e ele ficou decepcionado porque perdeu a guerra para uma cidade que ele menosprezou. Não, isso aí eu vou no tapa mesmo, não precisa nem de Deus. É mais ou menos isso que ele não perguntou para Deus coisa nenhuma e menosprezou e apanhou lá, né? Então, quando ele foi falar, Deus disse, não, aonde tem pecado, meu, não posso agir, não. Não me perguntou nada, né? Quer dizer, então é um exemplo para todos nós, né? A gente, às vezes, tem experiência com Deus, mas quando você não fala com Ele, diz, não, vou deixar ele pegar uma pisa ali, ele saber que ele é dependente de mim. Quem faz as coisas sou eu na vida dele, não ele mesmo. Aí você pode dizer, não, e os ímpios? Não, ímpio não tem compromisso com nada. Sabe aquela coisa de você viver porque vive mesmo? Aí os papagaios vivem, os camaleão, todo mundo vive aí. Aí, mas você não tem compromisso com o nome de Deus. Aqui foi Deus que fez comigo, porque você pode fazer você mesmo e dizer que foi Deus que mandou fazer. Não, eu não mandei ele ligar, não. E Deus permite que aconteça as coisas erradas para você sempre, quando você ir, levar o nome de Deus. Você anda com Ele. Com esse nome que é acima de todos os nomes. E isso, se você faz assim, verdadeiramente o Senhor dá contigo, né? Então é isso aí. Vamos... Leitura bíblica em classe. Está em Atos capítulo 5, versículos 25 ao 32. Atos capítulo 12, versículos do 1 ao 5. Atos 5, 25 ao 32. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Capítulo 12, versículos de 1 a 5.
Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Exatamente. Então veja aí, o poder de Deus, né? Deus tirou eles da prisão, não somente dessa vez, mas tirou uma vez também o apóstolo Paulo, né? Tirou também Pedro sozinho uma vez, né? Estava preso. O seu anjo quebrou ali os portões, né? Passou ileso, né? Porque na verdade isso acontece hoje. As pessoas, por não aceitar a palavra de Deus, o poder de Deus, não ter conhecimento, eles discordam. E diz até, chama a gente de mentiroso, que inventa as conversas. Mas é porque você não conhece o poder de Deus, né? Mas quem conhece sabe que hoje acontece essas coisas, a pessoa atira no outro aí, a bala não pega nele não. Quer dizer, passou por ele a bala, pega lá para as outras coisas para lá, mas nele mesmo não pega. Quer dizer, portão não precisa ir lá, o anjo abrir o portão, o homem passar, não. Passa com ele fechado mesmo. Tá entendendo? Então as coisas, ela fica como Jesus entrou na sala com as portas fechadas. O homem é natural, nós somos natural, mas Deus, ele tem o poder de glorificar nós. No sentido de as coisas naturais não tocar em nós. Entendeu? Então isso acontece hoje. E a gente tem muitas fichas. Aqui mesmo, onde nós estamos, nesse lugar aqui, aconteceu. Coisas assim, quantas vezes a gente não ouve isso aí? Que Deus fez isso, né? E aí a gente aqui é a prova que Atos dos Apóstolos, várias vezes os anjos serviram os irmãos. Porque na verdade, por que a festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados? Os anjos fazem festa. Quem disse foi o Senhor Jesus. Porque é mais aumentou o número de pessoas que eles estão para servir nós. E isso aí o anjo disse para João, o apóstolo João. Em Apocalipse, quando ele viu o anjo, ele se prostrou no pé do anjo, o anjo disse, levanta, porque eu sou servo teu e dos teus irmãos. Ou seja, eu estou aqui para servir vocês. Então os anjos é isso mesmo. Ele serve a igreja, né? Não é para ele pregar o evangelho, mas é para ele servir. Às vezes traz um recado, tudo bem, né? Mas é assim que funcionam as coisas, as pessoas têm que entender. Ele vem com a missão e ele faz essa missão. É o caso aqui, né? Dos apóstolos que estavam presos e o anjo veio e tirou eles de dentro da prisão e aí disse para eles, trouxe uma mensagem de Deus para eles. Ó, vocês vão se apresentar lá no templo lá e pregam lá. Porque eles não têm poder para estar pregando mesmo, é nós que tem que pregar. É por isso que quando foi esse aqui, trouxe a notícia que ele estava lá no templo. Aí quando mandou as pessoas ir lá, na prisão não tinha ninguém dentro. E os portões estavam fechados. Ele falaram, está escrito, se você for aqui em Atos dos Apóstolos, está escrito. Estava tudo trancado, normal, mas os homens não estavam dentro. Quer dizer, não precisa quebrar cadeado. E daquela vez ali, em Efésios, né? Foi quebrado os cadeados, as portão foi arrancado com aquele terremoto. Só que não feriu ninguém, só arrancou os portão. Que é ali Paulo e Silas que açoitaram ali, prenderam eles acorrentados
E Deus veio, quebrou as correntes, arrancou os portões, soltou todo mundo, né? Mas nem toda vez precisa disso aí. Então veja, a gente tem que conhecer o poder de Deus que está disponível para nós aqui na terra. No céu ninguém nem fala. Não precisa estar falando em céu, que lá quem manda é Deus mesmo, lá só entra quem Ele quer, né? Ou seja, quem obedece, né? Só vai entrar lá quem obedece. Os anjos estão lá porque obedecem. Então, mas na terra aqui, como já foi falado agora, tem o reino das trevas. Por quê? Porque Adão pecou lá, tá? Mas quando nós trazemos para nós, venha a nós o teu reino, e isso seja verdade, então você faz parte do reino de Deus na terra, e a terra é de Deus. Aí você assume esse papel. Aí você vai ser perseguido pelo reino das trevas. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer esse reino das trevas. Então nós vamos trabalhando nisso aqui, e Deus é conosco, exatamente nesses poderes que foi usado a favor dos apóstolos, Ele usa do mesmo jeito hoje, mas não mudou nadinha, a mesma coisa. Só falta a gente acreditar e ter a coragem que esses homens tiveram de dizer: tu acha que nós vamos... É melhor nós obedecer a Deus do que a vocês, rapaz. Não, vamos matar você. Pode matar, mas não vamos obedecer a Deus. É isso aí. Já mataram Jesus mesmo, nós estamos afobados aqui já. Né? É assim. Vamos aí para... Os objetivos da lição são Sim. 3. Primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo objetivo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. Terceiro objetivo, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Exatamente. É nós nos encorajar, entendeu? Sabendo que nós precisamos vencer com o Senhor Jesus, né? E não temer isso aí. Primeiro, esse vencimento, que a gente diz que é vencer, né? Essa batalha é contra você mesmo, né? A gente tem que entender isso aqui, tem que ensinar isso para as pessoas e para mim mesmo. Que a primeira batalha é comigo. Depois, se eu vencer aí que eu vou entrar numa batalha contra o inimigo. Né? Que é exatamente você... primeiro vem a oferta. Que é exatamente para te enganar, para te tapear. Mas se você rejeitar isso, você entra numa guerra espiritual, não é assim? E essa rejeição tem que ter quando vem da parte maligna. Da parte humana ou maligna, que é desse mundo, né? Aí por isso nós precisamos vencer o mundo para que entre no reino do céu, né? Então vamos aí para... A introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos, ao longo da história da igreja, o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Exatamente. Então sempre vai... Para você servir a Deus, existem regras, né? Que você tem que defender. Aí vai sempre vir as ofertas para desviar você daquilo lá, que é os princípios de Deus. E aí você, com o conhecimento, você não faz isso. Né? Como diz o apóstolo Paulo, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Eu sirvo a lei.
Mas com a carne, a lei do pecado. Então, é aquela coisa. Então, eu prefiro ficar com o entendimento e servir a lei de Deus do que eu servir o pecado com a carne. Então, quando você tem esse entendimento, você vai defender isso. E o mundo não vai sempre ficar contra você, porque você está defendendo uma coisa que ele nem entende. E o inimigo, que o mal que está nele, vai sempre se levantar contra você. É porque você está indo o contrário, você está denunciando eles, ou ele, né? Que esse mundo hostil, foi falado, esse mundo de pecado, de engano, né? Vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico, a igreja perseguida. Primeiro subtópico, os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5, versículo 17 e 24. Atos capítulo 5 menciona 3 grupos de perseguidores: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podia. Está registrado em Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 40. Os anciãos, a outra classe de perseguidores, eram líderes judaicos, influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. É porque grupo político, religioso, tradicional, tradição de homem, né? Coisa carnal, terrena, mundana, né? Ele sempre vai se opor à igreja, é exatamente isso aqui. Quando você quer colocar a igreja na posição de trazer para a sociedade, encaixar a igreja na sociedade, né? Nas leis, as leis que o inimigo vai criando, ele vai sempre quebrando regras da Bíblia, princípios bíblicos, e vai forçando, que é o caso que está acontecendo hoje no mundo e no Brasil, né? Essas leis que vão forçando você ter que quebrar os princípios bíblicos e concordar com eles. Aí quando você discorda, aí ele te chama tudo de hemofóbio, não sei o que lá, inventa moda, vai contra, diz que você quer ser diferente, que é diferente. Nós somos diferentes, tem que entender isso aí, porque nós vivemos no reino de Deus e não no reino desse mundo. Aí o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a salvação de Deus. É isso aí. Então, veja, irmão, que aqui, nessa época, os sacerdotes, que era para defender exatamente os princípios de Deus, a lei de Moisés, os profetas e tudo que estava escrito no Velho Testamento, eles se misturaram ali com os políticos, né, que os romanos ali, para fazer a vontade, até mesmo para ser mais bem recebido, para ser ajudado, de alguma forma ficar na mesma linha ali e não ser perseguido, eles foram se adaptando, se misturando, de maneira que quando Jesus veio pregando o que é a realidade da coisa, espiritualmente, como um homem deve servir ao Senhor, como deve obedecer, como o próprio Jesus disse, eu não vim quebrar ou desfazer da lei, eu vim completar a lei.
Aqui não se tira um tio e nem se acrescenta um J, ele disse, da lei. Eu estou dentro da lei, o problema é que vocês que estão fora. Aí é que tá. Então eles começaram a perseguir o Senhor e mataram ele e depois prosseguiram perseguindo a igreja, porque a igreja pregava de forma diferente deles. Então eles queriam que passasse por aquele processo todinho deles lá e não aceitavam de maneira nenhuma que a igreja... porque na verdade ali teve uma mudança muito grande com Jesus, que já é uma coisa mais espiritual, né? Do que mesmo dentro de uma lei escrita por letra só, somente letra. Mas é uma coisa, como diz o apóstolo Paulo, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus. Então o próprio Deus disse, eu vou colocar dentro de vocês, no coração de vocês, os meus mandamentos, as minhas palavras, o evangelho, né? Exatamente. Essa obediência vai ficar dentro de vocês, no coração. Então assim foi e eles não aceitaram isso. De maneira nenhuma, ele não entendia. Então hoje a mesma coisa, essas pessoas ele não entendem, nós acham que a gente é porque é contra eles. Aí eles vão também criando essas leis para você concordar. Um exemplo aí, concordar com o aborto. A gente discorda e diz que a gente... Não, como é que Deus vai concordar matar alguém? Não existe isso, né? Você tem que entender que a lei, Deus, ele nunca vai permitir isso aí, que você seja a favor disso aí, né? Então, ao mesmo tempo que se alguém matar alguém, acaba sendo perdoado por Deus, dependendo de como foi a situação e como ele se arrependeu e recorreu ao Senhor. É isso que o mundo não entende, isso aí. Né? Que a pessoa se arrepende e é perdoado, né? E isso foi de coração, claro. Mas se a pessoa for a favor, não, bora matar, que é o caso do aborto. Você está assinando uma coisa, ou concordando com uma coisa que não vai ser porque alguém veio te matar uma legítima defesa. Pelo contrário, né? Então é isso aí, que nós precisamos ter essa sabedoria de Deus para nós viver nesse mundo, né, sem concordar com as coisas que é contrária à lei de Deus, né? Vamos para o segundo subtópico. Segundo subtópico, esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se davam em duas esferas. Primeiro, a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Letra A, na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, está registrado em Atos 5, 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular, Atos 2 e 47. Muitos já haviam aceitado a fé, Atos 4 e 4. Esse número continuava crescendo, Atos 5 e 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes enquanto a igreja crescia. O velho judaísmo farisaico regredia. Pois é uma coisa assim, né? Que a gente tem que ver que esse pessoal faz de tudo, é como que... Vamos falar aqui nos dias de hoje, né? Ganhar voto, conquistar, conquistar, exatamente como ele diz aqui, né? De crescer popularmente, né? Ou seja, ter mais pessoas, seguidores deles. Então eles vão agradando. Hoje tá assim, né? Se você for ver, tá dessa mesma forma. Então ele agradando os evangélicos, direitinho, tudinho. Não concorda não, mas ele puxa sempre pro lado, pagando um dinheiro e dizendo que concorda com tudo, mas no final você vai ver, estão quebrando o princípio, assinando lei
fazendo essas leis que vão contra, afrontando o Evangelho. Afrontando o próprio Deus, né? Então, ao mesmo tempo que ele concorda com o Evangelho, ele concorda com os outros também. Com tudo enquanto é tipo de religião, misturando tudo numa panela só. E aí a gente tem que ter sempre essa vigilância de não concordar e isso ser dito, precisa ser falado. Não, eu estou aqui, mas não concordo com isso aí não, não é assim. Para que o nome de Deus seja glorificado, porque senão você está prevaricando. Prevaricar o que é? Você, em vez de você defender aquilo que você tem certeza, você sabe que está errado e você não defende, você concorda com o erro, né? Então não pode prevaricar, né? A letra B aqui na esfera política, outra esfera de perseguição. Sim. Em Atos capítulo 12, versículos de 1 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Atos capítulo 12, versículo 3. Exatamente. Ali os apóstolos, não, os sacerdotes, os judeus mesmo, que já não concordavam muito com a igreja, com Cristo e os apóstolos, que é depois dele ali. Aí eles aproveitaram esse embalo de, rapaz, nós damos tapa nos aqui, persegue, nós ajuda eles a perseguir. É isso aí. Porque o inimigo, ele aproveita o embalo também da coisa, né? Já estava ali contra mesmo, ele disse, agora não vamos ficar a favor de vocês. Aí, usando o poder político que eles tinham, como Herodes ali, pegou, matou Tiago, para agradar os judeus. Aí depois prendeu Pedro como líder, mas Pedro, o anjo foi lá e tirou ele de lá, né? Então essas coisas aí foram acontecendo. Então quando existe hoje também pessoas aí que vendem de nós, né? Vende, ele pega e eles agradam ele e ele diz, não, não é isso tudo não, Ramalho, conversa fiada, não é assim não, evangelho não. E se vende e acaba fazendo leis. Então tu concorda com lá, mas rapaz, nós estamos dentro. Quer dizer que é o caso dos sacerdotes ficaram errados junto com os romanos na época lá, junto com o grupo político todinho, perseguindo a igreja verdadeira. Hoje tem esse grupo também, que se diz ser religioso e perseguindo a igreja verdadeira. E essa perseguição, às vezes, você nem percebe. Muitas vezes até tem uma aparência de ajuda, né? Porque tem esse lado. Primeiro é ajuda, depois não quis não ajuda, não quis entrar na arapuca para comer o arroz que está lá dentro, pois vai à força mesmo, empurra mesmo, algemado. Nós estamos na esfera de defender o reino, então sempre vai se chocar aí esses dois domínios, né? E o melhor que nós fazemos é ficar do lado do Senhor Jesus. Aí tem uma coisa aí que às vezes a gente até vai defender um lado, assim, alguma coisa, e as pessoas dizem que está defendendo um homem. Mas não, está defendendo aquilo que esse homem defende no certo, dentro que é bíblico, que é de Deus, que é correto, que é justo. Então não é a pessoa em si, mas é sim o modo dele de defender, né? Até dentro do mundo político mesmo. Mas essa pessoa está correto, ele prega e ele defende aquilo que é bíblico, então nós somos a favor, não do homem, mas a favor do que ele está defendendo, né? Então é muito melhor você defender o que está certo do que o que está errado, claro, dentro da política mesmo. E muitas vezes é interpretado como você está defendendo a política, os políticos, o mundo político. Não, estamos defendendo os princípios que essa pessoa defende.
Então, por isso estamos a favor. É assim, acontece, né? E quem está totalmente contra, irmão, os princípios de Deus, nós não podemos estar a favor. Mas não tem como você concordar com isso aí, né? Mas aquele também, às vezes, vem com aparência de engano, você percebe isso também, porque você é crente, Deus te fala, né? É claro. Terceiro subtópico, a igreja enfrentará oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Que, na verdade, o evangelho ele se torna excludente, né, na questão de quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele exclui qualquer uma outra religião que não adere a esse valor cristão, esse entendimento cristão. Porque se ele é o único caminho, então, se pregar um outro Senhor, um outro Salvador... Aí o outro é aquilo que ele não disse, né? Exatamente. O outro é isso aí, porque às vezes a pessoa não entende. Ah, não, mas eu acredito em Jesus, mas está indo para ali. Mas, rapaz, mas ele não disse que é para tu ir para aí. Quer dizer, seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos, a sua doutrina. Ah, eu estou fora da doutrina, estou fora de Jesus. Eu não preciso perguntar para ninguém isso aí. Então não é, eu posso saber que existe Jesus, a mamãe, papai e filho, tudo é crente. Não, eu quero saber se tu está seguindo. Então é isso aí que você A proposta de falou. Jesus é salvar a humanidade. Então, o Salvador que surgir, fora esse que deu a sua vida pela humanidade, é insuficiente para salvar. É um exemplo que está acontecendo conosco agora, e nesses próximos 3 anos aí vai se implantar o governo mundial, que é do anticristo. E as pessoas se enganam muito com isso, porque às vezes está a favor de melhorar o mundo, ou não. Todo mundo é a favor que estamos no mundo. Quer dizer, tem aí o tráfico, aquela coisa toda, gente mal para danar, que é rebelde. Aí a gente quer que se arrume o negócio, né, para viver com... Aí vai vir essa falsa paz, essa falsa segurança, vai vir. É bom para a humanidade? É, mas não é o nosso. Porque é do mundo, isso aí é do mundo, é do anticristo. E as pessoas vão apontar até para a gente, ah, tu defende isso aí, claro. Defendo também, porque eu estou no mundo. Eu não quero ter paz? Claro que quero, aqui no mundo. Mas não é tudo. Não, nós temos além disso, porque nós não somos desse mundo. Quer dizer, aí muita gente vai apontar, poxa, vocês defendiam isso, está aí o anticristo. Não, mas eu já estou sabendo desde hoje que não vai ser essa pessoa aí que eu vou seguir. Não, estou seguindo Jesus, não é desse mundo. E eu também não quero ser desse mundo. Mas se uma coisa está correta, eu tenho que estar a favor. Para vir uma falsa paz aí, mundial, e uma falsa segurança, então equilibrou as coisas na Terra. Mas eu não posso ficar só com isso aí. Eu não posso ficar a favor dessa pessoa que vai equilibrar tudo isso aí. Eu estou sabendo já que é o anticristo. E o anticristo, ele vem matando gente, bagunçando tudo. Não, ele vem parecendo com Cristo. É claro, então vai ficar, humanamente falando, politicamente falando, pensando um cara bom, correto. E eu não posso ficar totalmente contra ele. Por quê? Porque eu sou humano também, não estou aqui. Então as coisas que é daqui, joia. Mas tem os princípios do reino que eu nunca vou mostrar, ter ele como Deus, como Jesus. Não, eu vou sempre saber que o meu Cristo está no céu. E eu estou vivendo o reino na terra. Então vai ter essa confusão aí, que as pessoas vão apontar muito para a gente isso aí. Por isso está tendo essa misturada aí de religião com política hoje.
que é igual à vinda de Jesus. Agora é a vinda do anti-Jesus, anticristo, que vai ser a mesma coisa. Está sendo essa misturada que é para, na hora, a gente se ficar embaralhado no meio disso aí. Mas nós não estamos, não. Nós não ficamos confundidos com isso aí. Porque o Senhor sempre vai nos revelar que Ele é sempre o Cristo. Nós estamos esperando Ele vir arrebatar a igreja e não vir arrumar o mundo. Está entendendo? O anticristo, nós estamos esperando esses dias Ele ajeitar. Aí estão arrumando já. A gente está vendo tudinho isso aí. Mas nós estamos sempre, a nossa fé no Senhor que vai vir do céu para buscar nós, né? É isso aí. Deus abençoe, né? E nós vamos para o nosso intervalo, né? Em nome de Jesus, daqui a pouquinho voltamos. Amém. Já estou sentindo falta daquela intimidade. Já estou sentindo falta da tua simples oração. Pois quando você orava, o meu poder descia e a minha glória se manifestava. Não sei o que aconteceu, mas eu vim te dizer: o processo te feriu, mas estou com você. Não importa as cicatrizes que ficaram em ti, mas ore, pois o teu clamor vai ter resultado e a tua oração sempre vou responder. A tua glória nunca foi maior que eu. Me adore, me exalte e você vai ver. E a tua oração sempre foi o meio da nossa comunicação. Sem intimidades nada fluirá. Tudo que você tem que fazer é me adorar. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração faz milagre acontecer. O poder da oração tem os seus efeitos. O poder da oração tem os seus efeitos. É só você me adorar que o teu milagre logo vai chegar. Logo vai chegar. Graças a Deus, já estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico, a igreja protegida. Primeiro subtópico, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos, capítulo 5, versículo 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro na prisão, Atos 12, 7, com Filipe em sua missão evangelística, Atos 8 e 26, em missão na casa do centurião romano Cornélio, Atos 10, 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos capítulo 27, 23 e 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Pois é, isso coisa assim bem real, né? Que foi manifestado ali o poder de Deus bem na realidade que dá de perceber ali, no momento mesmo, né? No caso de Jesus mesmo, ele sempre os anjos servia ele, né? Mas o poder de Deus, ele trabalha nas nossas vidas todos os dias, né? E a gente percebe isso e muitas vezes Deus, ele se apresenta para a gente nas coisas bem simples, que é para você entender que nas piores ou naquelas mais que a gente acha mais difícil de ser realizado, ele está. Se ele está na simples, naquilo que não... Então, isso acontece todos os dias nas nossas vidas, quando a gente vive o Evangelho verdadeiramente. A gente
tem sempre essa presença de Deus ali que deixa incontestável, que você sabe que foi o próprio Deus, né, que fez aquilo lá, o Senhor Jesus, né? Então, isso aqui, hoje mesmo, eu sempre digo para nós, todos, você que está nos assistindo e nós aqui, a gente, cada vez mais, a gente se interessar por esse mundo vindouro, por esse reino do céu na terra, para que você viva isso no sentido de você pesquisar, de você estudar isso, de você se interessar em escutar, né, a palavra de Deus, as notícias, né, do mundo evangélico, né, do mundo dos crentes, para você ficar inteirado nisso. E quando você vê as coisas, ouvir, falar, você se interessar em saber que é para aumentando a tua fé, porque a maioria das pessoas hoje vê nas redes sociais e tudo, as coisas de Deus, testemunho, que é igual um desse aqui, esses testemunhos aqui de anjo aparecer, isso aí aparece todo dia, de outros milagres e tudo, e muita gente faz a criticar, em vez de acreditar e se apoiar nisso e querer melhorar para exatamente ter força para vencer as perseguições, ele faz a criticar, dizer que não acredita. Como é que Deus vai trabalhar na tua vida, te fortalecer e vai te ajudar a vencer as lutas do dia a dia, se você é contra o poder dele? Então é assim. Era exatamente o que estava acontecendo nesse período aqui, que ironicamente os saduceus, né, aqueles que estavam perseguindo mesmo e mandaram prender a Pedro, e Pedro foi liberto da prisão milagrosamente. E é exatamente, os saduceus, eles não acreditavam na presença ou na existência de anjos, eles negavam a existência de anjos. E isso aí era uma forma de Deus mostrar que o sobrenatural existe, que a ação de Deus ela pode ser manifesta. E de forma visível ali, todos ficaram admirados, milagrosamente, até que, na verdade, até os irmãos, quando Pedro aparece batendo lá, os irmãos usaram de incredulidade, né? Eles não acreditaram em tamanho milagre. Né? Depois acredita, cai na real. E aqueles saduceus, eles realmente negam a existência de anjos. E está provado que Deus tem os seus anjos ministradores e que cuida e que aparece, que dá livramento e que faz aquilo que Deus ordena que façam para livrar os servos do Senhor. E você vê que eles proibiram de ser falado, que é exatamente contra aquilo que eles pregavam, né? Aí quer dizer, quer saber mais do que nós, né? Então tu quer ser mais santo do que nós. Essas histórias hoje acontecem também, né? As pessoas, às vezes, eles criticam aqueles que acreditam, que contam o que aconteceu com ele, que é exatamente o testemunho de Deus, para glorificar o nome do Senhor e fazer as pessoas se fortalecer em Deus, acreditando cada vez mais. Tem uns que vão contra, que ficam com ciúme, que é o caso deles aqui, tinham ciúme, porque Deus não usava eles, que não acreditavam mesmo. Era perseguidores, vai usar? Como? Então a mesma coisa de hoje acontece isso aí. E eles, com isso aqui, esses testemunhos, o nome do Senhor crescia, a igreja crescia, e eles ficavam ciumados, né, porque aí proibia deles contar esse tipo de milagre que Deus fazia naquela época, né? E faz no dia de hoje, claro. Segundo o subtópico, a intercessão da igreja. Atos 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado.
Atos capítulo 12, versículo 2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Pois é, aí é aquela coisa que Deus faz como Ele quer, né? Tiago morreu, ele permitiu que o Herodes matasse Tiago. Agora vai perguntar para Deus isso aí? Então Deus faz como quer. Por que que não livrou Pedro, não livrou Tiago da morte e livrou Pedro, né? Mas depois também Pedro foi morto, foi crucificado, né? Tiago foi uma das mortes até mais rápidas, que foi a espada. Quem sabe ele nem suportaria, sei lá. Tem esse detalhe aí, que Deus ele sabe todas as coisas. Já o apóstolo Pedro sofreu, né? Como Jesus ali foi crucificado, e ele ainda achou pouco. Ele disse, eu não quero ter a honra de ser crucificado como o meu mestre, não. Eu quero de cabeça para baixo. Então, assim, ele é corajoso e tudo. Então, talvez Tiago não suportasse isso. Deus ele tem a maneira de trabalhar, né? Ele não Então, trabalha num padrão repetitivo, sim, né? E a Porque gente... Pedro e Tiago, eles igualmente foram chamados, né, o apostolado, e fielmente eles cumpriram ali o seu papel. Eles foram fiéis, eles foram hostilizados da mesma forma. Agora, as sentenças, por exemplo, de Tiago foi antecipada e Pedro foi liberto da prisão. Então, não temos como. Só sabemos que o papel da igreja ela fez de intensificar as orações, talvez até por conta dessa morte de Tiago. Então, a igreja deve ter ficado totalmente agora dependente mesmo da graça de Deus, intensificando as suas orações com gemidos, eu acredito, inexprimíveis. E Deus atendeu aquela oração, libertando Pedro, porque depois que eles viram aquela primeira morte, com certeza o coração daqueles irmãos sofreu a maior das angústias. Então, eles não queriam que acontecesse na sequência com Pedro. Então, Deus pode ter feito esse milagre exatamente para aliviar o coração daqueles irmãos. É tanto que o milagre foi tão grande que eles não acreditaram quando eles viram que Pedro já estava ali, liberto. E aí, quando você vai ver, o irmão de Tiago, que é o João, não morreu matado. No caso, não conseguiram matar ele. Tentaram, né? Então, jogaram no azeite fervendo, que é para torrar ele, mas ele saiu mais novo até. Quer dizer, não conseguiu. O azeite não teve poder de queimar ele, né? E depois jogaram para as feras, na ilha de Pátimo, também as feras não quiseram comer. Quer dizer, foi dado o apocalipse para ele, ele morreu de velho mesmo. Então, essa hostilidade de Herodes que fez com que Tiago morresse, talvez tenha sido uma forma da igreja acordar mais para a sua missão e para a realidade que ela precisava, de convicção que ela precisava ter, firmeza que ela precisava ter. Então, às vezes, não é a morte de um que é o sofrimento de todos que vai causar aquela situação. Porque no reino de Deus, o ganho é o quê? Quantas pessoas foram salvas por meio daquela morte. Então, um morreu, mas muitos reviveram, ou muitos renasceram para o reino. Então, nós não temos como compreender essa imensa graça, mas no final de tudo, o reino do céu sai ganhando. Quando aqueles que se entregam de verdade estão ali aptos a dar até a sua própria vida por amor a Cristo. Então, não é perdido, porque muitas pessoas, com certeza, se salvaram por amor a Cristo, vendo o sofrimento daquele apóstolo e aquela injustiça, e ele simplesmente se entregar ali. É um plano perfeito da salvação. Vamos aí. Terceiro subtópico, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Atos 4 e 31.
Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Atos capítulo 9, versículo 11 e 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos capítulo 10, versículo 3. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Exatamente. Então, isso aí é com certeza, né? Terceiro tópico, a igreja destemida. Primeiro subtópico, testemunho com poder, testemunho público, né? Sim. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos 5 e 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Certo. Aí, isso aí é fato, né? Que quando a gente diz a Bíblia, a palavra de Deus, o autor é o Espírito Santo, né? Também, e quem escreveu foi homem, mas o autor é o Espírito Santo. Quem fez os milagres, muitos milagres aí, não está em Atos dos Apóstolos, foi homem, mas a ação é do Espírito. Receber e esperar e vir do alto o revestimento de poder. Então, homem mesmo faz nada, mas com o Espírito Santo faz. Satanás também no homem faz muita coisa. Para glorificar na o nome terra, de Jesus. esbagaçando tudo, mentindo e destruindo as coisas, né? Então a pessoa tem que entender esses dois lados, porque às vezes a gente fala só em Deus, o cara nem acredita. Mas vamos falar do Satanás na vida de uma pessoa, o que faz na vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação, de um bairro, de tudo. Então você vê que o mal, né? Então para aí você já sabe que também Deus usa por bem também fazer, né? E exatamente. no final salva a pessoa ainda, né? Vamos lá. Segundo subtópico, convictos de sua fé. Convictos da doutrina, da sua doutrina. Sim. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, Atos capítulo 5, versículo 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela, ou seja, pela igreja. Sim. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência e que, por conta disso, não pode, de forma alguma, ser negociado. É o que foi falado agora há pouco. As leis que os políticos, às vezes, o pessoal mundano, o povo, cria leis para obrigar você a mudar de trajeto, você acreditar numa coisa e não poder exercer a tua crença, porque a lei te obriga a tu quebrar essa fé, desfazer da tua fé, você prevaricar lá com Deus. Então, não. Você não pode negociar isso aí. Você precisa se manter firme, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o interior tem que estar firme, disse o apóstolo Paulo. Então, o que é isso? Você não concorda nunca, embora você não possa fazer nada. Às vezes as pessoas não podem nem agir mesmo, mas você não concorda. Rapaz, eu não tenho poder para mudar isso aí não, mas eu também não concordo. Pronto, é isso aí. Concordo com Jesus, é melhor obedecer aos homens ou a Deus? Tá aqui Vamos para a conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas,
No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João, capítulo 16, 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Exatamente. Não é que você fique correndo atrás de sofrimento, né? Mas, ou de perseguição, ou de coisas contrárias. Mas você já fica certo de que você está contrário ao mundo. Né? Você não está andando no curso desse mundo aqui. Você está andando olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, não vai ter um impedimento aí. Não vai, né? Você já está esperando isso aí. Não que procure, né? É isso aí. Nenhuma perda humana ou nenhuma oposição política vai parar a missão da igreja. Exatamente. Os apóstolos foram perseguidos, mas eles não se calaram. Eles foram presos, mas não se curvaram. E eles foram ameaçados, mas eles nunca negaram a verdade de Deus. E hoje, muita gente, esses dias mesmo, mataram vários, né? Aí pelo mundo aí, não vou nem falar o nome do país aqui, mas assim, todo dia mata um cristão porque ele é crente. Porque ele defende essa fé, defende um Deus. E o diabo, ele fica zangado, revoltado com isso. E se ele puder desfazer mesmo, até que gente, ele, assim, que não defende a fé, ele não procura muito não, mas quem defende a fé, ele procura perseguir, né? Mas é isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Eu creio que você tenha aprendido conosco e com a comentarista da revista alguma coisa aqui, né? Basta que você se interesse nisso aí, como eu disse no início aí, nos ajude a pregar o reino do céu, né? Nós estamos aqui com o coração totalmente voluntário para fazer a obra de Deus e principalmente nesses últimos dias, né? Precisamos pregar a verdade e aqui está a verdade, né? Para que o Senhor venha nos ajudar nessa trajetória, nós precisamos ser verdadeiros. Espero que eu conto com você, né? Para nos ajudar aí a divulgar essa palavra. E que Deus abençoe você, sua família, né? Estamos aqui já encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente e até a próxima semana. Se Deus permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.